Você já se questionou sobre a possibilidade de que tudo aquilo que denominamos amor seja, na realidade, apenas o temor de permanecermos sozinhos? E se a necessidade de ter alguém ao lado fosse simplesmente uma máscara para evitar confrontar o vazio interior? E se aquilo que você chama de relacionamento representasse apenas mais uma forma de fugir de si mesmo? Nada se aproxima tanto da realidade quanto o desconforto que experimentamos na solidão. Carl Jung nos desafiou certa vez a imaginar que estávamos em nosso leito de morte. O ambiente escuro, os sons abafados por uma consciência que gradualmente se desconecta do corpo físico. E então, nesse silêncio derradeiro, uma pergunta sussurra: você viveu sua própria existência ou apenas acompanhou a vida de outra pessoa? Em algum momento, todos nós somos seduzidos por esse roteiro pré-estabelecido. Encontre alguém, ame, compartilhe uma vida, envelheçam juntos. Soa belo, soa seguro, porém, ninguém nos revela o que se perde nesse processo. Ninguém fala sobre as partes de nossa essência que morrem em nome da harmonia, sobre os sonhos que são deixados de lado, sobre os desejos que são silenciados, sobre a alma que se curva lentamente até esquecer como permanecer ereta. Jung compreendeu que determinados caminhos exigem silêncio, solidão e sacrifício. Não o sacrifício de si mesmo, mas do outro, porque a verdadeira individuação não negocia. A verdade não pode ser compartilhada com alguém que ainda teme sua própria sombra. A sociedade, com seus sorrisos programados e seus casamentos em alta definição, não perdoa aqueles que escolhem caminhar sozinhos. Você é egoísta. Você vai terminar só. Ninguém é feliz sem um parceiro. Essas frases chegam como orações invertidas, pronunciadas mais por medo do que por sabedoria. Mas, e se estiverem erradas? E se a realização não estivesse em encontrar a pessoa certa, mas em se tornar a pessoa que ninguém jamais poderia substituir? Isso não é contra o amor. É sobre escolher a si mesmo, mesmo que isso signifique atravessar desertos pelos quais poucos se aventuram. Vamos desvendar as percepções de Jung, iluminar os corredores sombrios da mente e revelar o que a maioria nem sequer ousa pensar. Permanecer solteiro pode ser a forma mais radical de liberdade e talvez o único caminho para evitar a traição de si mesmo. Você cresceu acreditando que precisa encontrar alguém. Alguém que o compreenda, que o complete, que preencha o vazio que você não conseguia nomear, mas sentia todas as noites antes de adormecer. Desde pequeno, a cultura implantou essa ideia em você. Você só será feliz se estiver com alguém. E se estiver sozinho, há algo errado com você. A mensagem é sutil, mas implacável. Pessoas solteiras são consideradas incompletas, suspeitas, quebradas, como se a solidão fosse uma falha, um fracasso pessoal. Mas e se fosse exatamente o contrário? E se a necessidade de amar fosse apenas uma forma disfarçada de fuga, um mecanismo de defesa contra o terror de encontrar a própria alma, nua, crua, sem distrações? Jung reconheceu algo que a maioria ainda evita. A maioria não ama, elas se agarram. Usam o outro como escudo contra sua própria existência. Essa é a verdadeira ilusão do amor romântico, a crença de que outra pessoa nos salvará de nós mesmos. Você conhece alguém, se apaixona, sente calor, um propósito e então a adaptação começa. Pequena, quase invisível. Primeiro você muda uma opinião para evitar conflitos. Você esconde um desejo. Você sacrifica um hábito. Você chama isso de maturidade. Você chama isso de parceria. Mas, na verdade,
Você começa a desaparecer e um dia acorda sem saber quem é. Sua essência foi substituída por um papel agradável, alguém que tem medo de perder aquilo sem o qual acredita não poder viver. Jung não desprezava o amor, ele desprezava a desistência. A desistência da autonomia, da criatividade, da loucura necessária para se tornar quem se é. O amor romântico, como ideal, exige que você se dissolva no outro, construa uma identidade baseada na fusão e dependência emocional, e essa fusão mata o mais valioso, o caos criativo. Um homem só pode realmente ser ele mesmo quando está sozinho. Essa verdade é mais pesada do que a maioria pode suportar, porque estar sozinho requer coragem, e estar com alguém é frequentemente apenas uma bela maneira de evitar esse confronto. Não se trata de rejeitar relacionamentos, mas de reconhecer o preço psicológico que muitos pagam para manter a ilusão de completude em uma parceria. A maioria dos casais vive em uma paz aparente, mas olhando mais de perto, reconhece-se concessões que custam partes da alma, silêncios que escondem desejos afogados que não são alianças, mas pactos de sobrevivência emocional. Jung alertou que tais conexões podem se tornar jaulas onde a vontade de autorrealização atrofia lentamente e que o amor romântico, na prática, frequentemente se torna uma prisão emocional, assinada com flores e promessas. Se você conhece essa verdade, escreva verdade nos comentários. Você já viu um artista criar em meio ao barulho constante? Você já tentou mergulhar em seus próprios pensamentos enquanto gerencia simultaneamente os humores de outra pessoa? A alma que se expande precisa de espaço, mas o amor romântico exige limitação, adaptação, negociações intermináveis sobre o que comer, com quem falar, quanto tempo dedicar ao outro. Um comitê interno decide se suas decisões são compatíveis com os limites do relacionamento. É exaustivo, e por trás de toda essa negociação se esconde a noção perigosa de que você só tem valor se pertencer a algo maior, a um casal. Jung via essa fantasia como perigosa. Ele alertou sobre projetar no parceiro tudo o que negamos em nós mesmos. Sensibilidade, intuição, ternura, tudo é externalizado, e assim você se fragmenta, se mutila para se encaixar e chama isso de amor. Mas o amor verdadeiro não exige que você desapareça. Não exige que você negocie sua essência, diminua sua luz para não ofuscar o outro ou esconda sua dor pela paz. O amor que Jung defendia era algo diferente. Amor fati, o amor ao próprio destino, ao próprio caminho, à vida como ela é, com todos os absurdos. E isso começa no momento em que você para de buscar no exterior o que deve encontrar no interior. Você não precisa de ninguém para completá-lo. Você precisa de coragem para encontrar a si mesmo, coragem para caminhar sozinho quando tudo ao seu redor chama isso de fracasso, porque é precisamente na solidão voluntária que nasce a integridade e dela tudo o mais. A busca pela totalidade em outro nos enfraquece, porque nos distrai de nossa tarefa mais sagrada, tornar-se completo por força própria. Talvez esta seja a pergunta que você deveria se fazer hoje. Você realmente quer amar alguém ou está tentando evitar a si mesmo? Agora há algo que você precisa saber. Já aconteceu com você que exatamente no momento em que precisa manter a calma, sua mente colapsa? Essa perda de controle não é apenas emocional, mas mental. Acontece porque a maioria aprendeu a sentir primeiro antes de pensar, a reagir antes de observar. O problema é estrutural. Ninguém nos ensinou a treinar a mente como um músculo. Por isso, cada pequena frustração se torna uma explosão e cada desafio se torna uma derrota interna.
mas há outra maneira de agir. Uma estrutura enraizada na neurociência, filosofia aplicada e técnicas mentais silenciosas que reprogramam sua forma de reagir e o colocam de volta no controle. A liberdade sempre teve um preço e poucos estão dispostos a pagá-lo. Ser livre soa nobre e inspirador, mas, quando a realidade chega, fria, silenciosa e sem garantias, a maioria corre de volta para a segurança do conhecido. Carl Jung compreendeu isso como poucos. Ele sabia que para viver em verdadeira liberdade deve-se renunciar ao que o mundo mais valoriza: pertencimento, aceitação e conforto emocional. A solidão não é moda nem estética. É um campo de batalha psíquico onde os frágeis desabam. O homem livre deve enfrentar o espelho, sem máscaras, sem distrações, sem desculpas, e quase ninguém está preparado para isso. A maioria prefere viver em bolhas emocionais, cercada de confirmação, distração e compromissos que parecem importantes, mas servem apenas para preencher o vazio com ruído. Para Jung, a solidão nunca foi um castigo, mas um pré-requisito, o solo necessário para se tornar algo além da média, para parar de ser o humano domesticado, reativo, adaptado e se tornar o criador de valores próprios. Esse indivíduo é o que ele chamaria de eu individual, aquele que superou a mentalidade de rebanho. Mas não se chega lá cercado de carinhos e confirmações. A liberdade de que Jung falava exige deixar o rebanho. E deixar o rebanho é uma ruptura, um luto. Você perde amigos, amantes e o conforto da previsibilidade, mas em troca ganha a si mesmo. Jung viveu essa escolha até suas últimas consequências. Ele não estava sozinho por acaso, mas por convicção. Mergulhou em seu mundo interior, escreveu, caminhou, enfrentou seus próprios pensamentos até os limites da razão. Suas reflexões mostram um homem que conhecia a dor, mas escolheu continuar porque entendia que a dor do isolamento era preferível à mediocridade da adaptação. Ele via o mundo social como um palco de máscaras. Casamentos, convenções, amizades convenientes, todas distrações para não ter que olhar nos olhos as profundezas absurdas e aterrorizantes da existência. Jung queria mais. Queria trazer à luz o que estava escondido sob séculos de ilusões. E para isso, precisava de silêncio. A solidão é esse silêncio necessário. Sem ele, você apenas repete o que ouve, reage ao que outros esperam. Você vive como reflexo, não como ser autêntico. Mas há um ponto que a maioria perde. A solidão não é o mesmo que sofrimento. A verdadeira solidão difere do sentimento amargo de ser deixado para trás. Não é rejeição, é uma escolha. É o espaço sagrado, onde os pensamentos amadurecem, onde a consciência se reorganiza, onde o caos interno encontra forma, direção e fogo. Jung frequentemente lembrava que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E essa escuridão não emerge em jantares românticos ou passeios de compras. Ela se revela apenas quando você está completamente sozinho, sem distração, sem promessas, sem ninguém para salvá-lo de seus próprios sentimentos. Ali nasce o verdadeiro pensamento filosófico. E, ao mesmo tempo, é o lugar onde muitos capitulam, porque a solidão exige uma estrutura emocional que o mundo moderno não ensina. Vivemos em uma sociedade que recompensa a conexão constante, o compartilhamento de intimidade e a autoapresentação permanente. Nunca estivemos tão cercados e nunca tão vazios. O silêncio assusta, porque força você a ouvir o que evitou por anos. Jung não acreditava que todos estivessem prontos para isso.
Para ele, o filósofo, o criador, o artista solitário eram exceções, desvios, mutações. A maioria não quer liberdade, querem orientação. Alguém que lhes diga o que fazer, sentir, amar e como viver. A liberdade real é insuportável para os despreparados. Por isso, as pessoas julgam quando você se distancia. Dizem que você mudou. Seja estranho, precisava de alguém. Não entendem que você não está procurando alguém, mas profundidade, verdade, silêncio e o som de seus próprios pensamentos até que finalmente gritem algo que vale a pena seguir. A liberdade exige renúncia. Você renuncia ao conforto emocional de que alguém está esperando por você. Você renuncia ao plano de vida compartilhado. Você renuncia à aprovação automática, mas nessa renúncia algo mais se revela: poder. Você se torna perigoso, imprevisível, indomável. Nada pode ser usado contra você. Você não é dependente. Você não se curva. Você não precisa pertencer. Jung foi declarado louco, incompreendido por muitos, rejeitado por alguns, mas permaneceu fiel ao seu próprio caminho. Ele não vivia para agradar, mas para rasgar véus, perturbar a paz daqueles que dormem sob mentiras herdadas. Tal vida não se encaixa nem em padrões tradicionais, nem em relacionamentos baseados em contratos emocionais. A liberdade total exige estar preparado para atravessar desertos, sem companhia, sem mapa, sem promessa de salvação. Por isso, Jung não romantizava a solidão. Ele a via como ferramenta, como arma, como método de purificação. Você começa a entender quem realmente é quando não precisa mais agradar a ninguém, quando não precisa explicar seus passos, justificar suas decisões e pesar suas palavras para preservar o equilíbrio de outro. Nesse espaço selvagem, você descobre uma verdade brutal. A liberdade custa tudo o que o tornou confortável, mas esse é o preço de se tornar inteiro, e não uma versão suavizada de si mesmo. O casamento é vendido como o auge da vida adulta, como final feliz, como conquista final, como troféu que marca a entrada no mundo dos completos. Mas por trás dos sorrisos nas fotos e das legendas românticas está outra verdade, mais densa, mais crua e raramente falada. Para muitos, o casamento não é uma celebração, mas uma limitação. O fim da jornada de descoberta, o fechamento de possibilidades, a interrupção do crescimento. Jung viu isso claramente. O casamento tradicional exige previsibilidade, vive de repetição, hábito, rotina e conforto. Mas a alma criativa precisa do oposto: caos, silêncio, desconforto. Nada grandioso nasce em solo controlado. A estabilidade pode ser excelente para construir casas, mas é fatal para o nascimento de ideias. Imagine um homem com uma missão, uma visão, um chamado interno que não lhe dá descanso. Esse homem precisa de tempo, foco, energia não dividida. Agora imagine o mesmo homem casado, preso a demandas diárias, obrigações emocionais e negociações intermináveis sobre trivialidades. Os custos invisíveis são altos. Cada decisão deve ser aprovada, cada passo explicado, cada mudança negociada, e a faísca criativa começa a se extinguir. Não abruptamente, mas lentamente. O casamento transforma a urgência existencial em cronogramas compartilhados. Substitui inquietude por consenso, verdade profunda pelo acordo silencioso de não perturbar a paz. Neste ponto, muitos homens desistem, trocam sua vocação por harmonia doméstica, sorriem sabendo que deixaram algo essencial para trás. Jung diria que é a vontade de autorrealização que morre.
A energia vital que impulsiona criação, ruptura e transcendência agora é domesticada pelo desejo de agradar. O casamento tradicional exige apresentação constante, disponibilidade emocional, filtragem do que é dito, sentido, sonhado. Você se torna metade de um projeto, de uma casa, de uma história. Mas Jung não acreditava em metades. Ele acreditava na totalidade, no indivíduo que escolhe ser completo, mesmo ao preço de perder a aprovação do mundo. Se você escolhe a totalidade, escreva totalidade nos comentários. Para aquele nascido para criar, tal renúncia é uma sentença. Grandes ideias precisam de solidão, espaço mental e uma mente não dividida entre atenção criativa e preocupação com o jantar de sábado. A gaiola dourada é confortável, bela e segura, mas ainda é uma gaiola. Quem ousa criar algo maior que si mesmo não pode viver atrás de grades, mesmo que decoradas com afeto. Jung sabia disso porque viveu isso. Seus escritos não nasceram em tardes aconchegantes com um parceiro ao lado, mas em montanhas solitárias, em dias silenciosos, em noites cheias de febre e delírio. Lá, no isolamento, criou ideias que perturbam o mundo até hoje. Agora se pergunte, quantas ideias você abandonou para manter a paz com alguém? Quantos projetos você deixou de lado porque não se encaixavam na dinâmica de um relacionamento? Quantas verdades você silenciou para preservar o conforto? O casamento moderno, mesmo prometendo companhia, frequentemente exige transformar-se em algo moldável. Para uma mente inquieta, esse é o início da morte simbólica. O preço é alto, mas, silencioso, você não o sente imediatamente. Ele se infiltra quando você evita um assunto, adia um plano, escolhe silêncio em vez de atenção e chama isso de amor, embora seja medo. Medo de perder o pouco que construiu. Medo da rejeição. Medo de enfrentar o mundo sozinho. Jung não buscava companheiros, buscava pensadores, indivíduos prontos para se perder, se desconstruir, sangrar intelectualmente até descobrir uma nova forma de viver. Para isso, é preciso ser livre, livre do medo de perturbar os outros. Livre da obrigação de suavizar as próprias arestas, livre da necessidade de sempre ter alguém ao lado. O casamento, como estruturado hoje, sufoca essa liberdade. É um contrato emocional, com cláusulas invisíveis, que exigem silêncio, adaptação e adiamento de sonhos, em nome da estabilidade. Mas quem disse que estabilidade é uma virtude? Jung provocaria, e se a instabilidade fosse exatamente o que move a alma? E se viver intensamente, também na solidão, fosse mais honesto que sorrir ao lado de alguém que não entende sua profundidade? Aqui muitos recuam, se adaptam, ficam, desistem. Mas alguns escolhem a retirada, o caminho sem aplausos, o quarto silencioso, a caminhada noturna com a própria sombra. E nessa escolha, algo nasce, não paz confortável, mas a integridade selvagem de um homem que não precisa de explicação. O casamento pode ser belo, mas, para certas pessoas, é belo demais para não ser perigoso. E quando a grandeza está em jogo, a beleza da gaiola não compensa o preço da liberdade. A mente precisa de espaço para ser perigosa. Mas quase ninguém fala sobre isso. Fala-se de pensar fora da caixa, de criar, de inovar, mas não de que tal processo exige algo que poucos conseguem suportar: estar sozinho. A solidão, confrontada com consciência, transforma a mente em uma arma, não de destruição, mas de revelação. Quando você está sozinho, ninguém dita o ritmo do seu pensamento. Não há expectativas externas, emoções alheias a considerar.
exigência de moderar a intensidade do que sente ou pensa. Há apenas você, sua mente e o abismo entre o que é e o que poderia ser. Jung entendeu isso com clareza quase brutal. A ausência de vínculos não era para ele falta de amor, mas uma tática, um método de purificação do pensamento, uma forma de impedir que ideias se tornassem concessões. Relacionamentos, por mais amorosos que sejam, geram ruído, interferências, muitas opiniões, muitas emoções. Toda essa densidade emocional é um convite constante à moderação, ao aparar arestas, à autocensura. Mas o pensamento radical, que realmente move o mundo, não nasce onde é preciso pedir permissão para existir. Nasce no silêncio, em horas onde ninguém observa, em momentos onde você não deve satisfações. Vivendo sozinho, a mente começa a respirar diferente, se expande, testa ideias absurdas, faz conexões que seriam censuradas se faladas em voz alta. Pode ser inadequado, exagerado, escandaloso, e exatamente aí está a sua força. Einstein não formulou suas teorias na mesa de jantar familiar. Tesla não criou as bases da eletricidade moderna enquanto resolvia desentendimentos domésticos. Camus não enfrentou o absurdo da existência enquanto se perguntava se seu parceiro aprovava. Esses homens não se isolaram por arrogância, mas por necessidade, porque sabiam que certas ideias requerem um espaço psíquico protegido. Um ambiente sem ruído, sem influências emocionais, sem vigilância constante de expectativas, a mente criativa libertada é imprevisível, perturbadora, transgride limites, e tal atividade raramente se encaixa em relacionamentos comuns. Imagine interromper uma linha de pensamento profunda e complexa apenas para resolver um mal-entendido doméstico, acalmar uma insegurança ou explicar por que não respondeu a uma mensagem. Parece insignificante, mas é corrosivo. A linha de pensamento se rompe, a ideia se desintegra e o que estava prestes a nascer morre. Poucos percebem quantas vezes esse ciclo se repete em casamentos, relacionamentos e parcerias bem intencionadas. Carl Jung chamaria isso de veneno lento, a diluição constante da vontade. E o mais trágico é que parece normal. A maioria aceita essa mediocridade mental como preço do amor, como parte do pacto. Mas o criador solitário não aceita isso. Se você está pronto para esse caminho, escreva liberdade nos comentários. Ele escolhe algo diferente. Escolhe acordar quando quer, pensar até a mente queimar, escrever sem relógio, destruir o que criou no dia anterior e recomeçar, e tudo isso sem ter que explicar sua loucura a ninguém. A ausência de vínculos é, nesse contexto, fertilidade, espaço, um fogo que nunca se apaga porque ninguém exige controlá-lo. Claro que tem seu preço. Ninguém estará esperando por você na sala. Nenhum jantar compartilhado, nenhuma refeição dominical. Você será visto como estranho, excêntrico, frio, mas em troca, você ganha algo que ninguém pode lhe dar, a liberdade de pensar tão longe quanto sua alma alcança. Jung não via isso como sacrifício, mas como missão. A tarefa de pensar o impensável, sentir o insuportável, ir até a borda do humano e voltar com algo novo. Essa tarefa exige uma mente livre, e uma mente livre precisa de uma vida que não dependa de validação externa. Não se trata de odiar o amor. Trata-se de entender que certas ligações, por mais belas que pareçam, sufocam a chama que você mais precisa manter viva. Você já viveu isso. Teve uma ideia que precisou adiar porque alguém precisava de você naquele momento. Interrompeu uma escrita intensa porque havia uma conversa marcada,
um desconforto para resolver, uma emoção para gerenciar e ninguém o forçou. Mas você foi e naquele momento perdeu algo, um pedaço de si mesmo. O criador solitário aprende a proteger isso como um monge protege seu templo, porque sabe que a grandeza é sutil, não grita, não se impõe, aparece em momentos inesperados e, se você não estiver pronto, desaparece. A mente livre é selvagem. Precisa correr sozinha, precisa de campos abertos, noites insones e manhãs lentas. Não se encaixa em cronogramas compartilhados ou apartamentos para dois. Quer transbordar, queimar, destruir e reconstruir. Acima de tudo, quer silêncio. Porque apenas no silêncio o caos encontra forma e apenas na solidão o pensamento se torna verdade. Em algum momento você deve decidir de quem é a vida que está vivendo, não na teoria, mas na prática. Porque a maioria afirma ser livre, mas vive como funcionário das expectativas alheias. Dizem que decidem por si, mas cada passo é filtrado pelo medo do julgamento, da rejeição e da solidão. Escolher a si mesmo é mais que um ato de coragem. É um ato de guerra, uma declaração silenciosa de que você não negocia mais sua integridade. Jung sabia que tal decisão tem seu preço. Porque no momento em que você se torna o centro de sua vida, tudo que girava ao seu redor, por conveniência, começa a vacilar. Pessoas se afastam, planos se desfazem, relacionamentos se rompem. Mas o que resta é você, nu, livre e finalmente inteiro. A maioria não quer esse tipo de liberdade. Quer a versão editada, liberdade com orientação, com afeto garantido, com trilha sonora tranquilizadora. Mas a liberdade verdadeira é brutal, vazia, perigosa. Não vem com aplausos, vem com silêncio e total responsabilidade por cada escolha. Verdadeira soberania não significa dominar outros, mas não ser dominado por ninguém, nem pela cultura, nem pela carência, nem pelo medo. Você sabe que está nesse caminho quando para de perguntar se outros aprovam suas decisões, quando começa a viver sem pedir permissão, quando diz não e não sente culpa, quando caminha sozinho mesmo que todos digam que está errado. Essa escolha assusta e isola, mas liberta, porque você começa a reconhecer o que ninguém lhe disse. A vida que você realmente quer não se encaixa nas formas que lhe ofereceram. E para vivê-la, deve trair expectativas, decepcionar e abandonar aqueles que projetaram uma imagem sua que nunca existiu. Aqui muitos desistem, voltam para relacionamentos mornos, trabalhos previsíveis, planos que não incomodam ninguém. Chamam isso de paz, mas sabem profundamente que é capitulação. Jung diria: torne-se quem você é. Mas ninguém ensina como porque realmente ser significa abandonar a segurança de ser quem outros aprovam. Significa se colocar no centro de sua vida sem medo de ser chamado de egoísta. Egoísmo não é pensar em si mesmo, mas exigir que outros pensem por você. O homem que escolhe a si mesmo para de delegar. Não culpa mais outros por sua infelicidade. Não espera ser salvo. Não precisa ser compreendido para seguir em frente. Basta a si mesmo, e isso assusta as pessoas, porque quem basta a si mesmo não se curva, não precisa agradar para pertencer, não precisa concordar para manter afeto. Não precisa esconder sua intensidade para se encaixar. Esse homem é perigoso porque é livre. E em um mundo construído sobre dependências emocionais, um homem livre é uma ameaça. Escolher a si mesmo é como pular de um penhasco sem saber se há chão embaixo. E ainda assim, você pula não por impulso, mas por consciência, por saber que ficar onde está
significa morrer em vida. Aceitar restos emocionais em troca de companhia, vender a própria alma por segurança. E isso não é vida, é sobrevivência disfarçada de rotina. Jung nunca pediu para você ser feliz. Pediu para você ser inteiro, mesmo que isso signifique perder tudo o que hoje lhe dá conforto. Porque só quando você perde tudo que o mantinha seguro, descobre quem realmente é. A solidão nesse nível deixa de ser ausência. Torna-se solo fértil, o espaço onde sua vontade cresce, onde sua visão toma forma e onde sua existência finalmente encontra justificativa. Quem escolhe que a si mesmo não precisa ser compreendido, precisa apenas ser fiel a uma coisa, sua própria verdade. Mesmo que isso lhe custe o amor de outros, mesmo que o mundo se volte contra ele. Porque no final, sabe que o maior ato de amor é não abandonar a si mesmo. Então você chegou até aqui e agora sabe o que isso significa. Significa que em algum nível você sempre soube que a vida que lhe venderam com anéis, promessas e estabilidade emocional não era para você. Talvez tenha tentado, talvez ainda esteja tentando. Mas algo em você permanece inquieto, sussurrando sempre que há algo mais. E esse algo não está em encontrar alguém, está em se tornar alguém. Alguém que não precisa de aprovação para respirar. Alguém que pode estar sozinho sem desmoronar. Alguém que constrói uma existência não para ser aceito, mas para ser verdadeiro. Jung disse: quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como, mas esse porquê você só encontra quando silencia o mundo ao seu redor. E isso requer coragem, desprendimento e a perda das conveniências que adormeceram sua alma. O mundo não se interessa por sua liberdade, interessa-se por sua adaptação. Mas em algum momento a adaptação é o mesmo que morrer, só que em câmera lenta. Agora você tem duas opções: voltar à normalidade e fingir que esta mensagem nunca o tocou ou assumir o risco. O risco de viver como alguém que não deve nada a ninguém, como alguém que carrega no peito a única lealdade que conta. A lealdade de nunca trair a si mesmo. Precisei ficar sozinho por muito tempo para entender isso. E não era essa forma funcional de estar sozinho com noites agitadas e aplicativos instalados. Não era esse tipo de solidão. Era o tipo que silencia tudo ao seu redor. Lembro-me de uma noite. Estava chovendo. Sentei no chão, encostado na parede fria do meu quarto, não por drama, mas por exaustão. E pela primeira vez não queria ninguém. Não queria que alguém falasse comigo e não queria que me salvassem. Queria me ouvir, me entender, me reconstruir. E ali, nesse estado quase primitivo de presença, reconheci que estava completamente ferido, mas completamente sozinho, mais livre, ansioso, mais honesto. Se essa é sua lição mais importante, escreva lealdade nos comentários. E naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Se essas palavras o alcançaram de alguma forma, não foi por acaso. A vida não envia tais mensagens para aqueles que ainda dormem. Ela as sussurra para aqueles que já começaram a despertar. Se você sentiu que essas palavras ecoaram em você, convido-o a se inscrever e ativar o sino para não perder o próximo passo em sua própria jornada de autoconhecimento. Porque no final, o maior ato de amor é nunca abandonar a si mesmo.